Este é o primeiro videocast da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. Estamos aqui hoje para entrevistar o professor Daniel Cara. Além de professor, ele é cientista político, doutor em educação pela Universidade de São Paulo e é dirigente da campanha nacional pelo direito à educação. Eu sou a professora Luciana Sandana, da Universidade Federal de Alagoas, e me acompanham nessa entrevista as professoras Michele Moraes de Sá Silva, da Universidade de Oklahoma, e a professora Rosângela Hilário, da Universidade Federal de Rondônia, todas integrantes do Comitê Executivo da Rede Brasileira de Mulheres Científicas. Aproveito aqui para agradecer o professor Daniel por ter aceito esse convite, né? Estreando nessa série de videocasts, né, da rede. E eu já vou aí para a primeira questão, né? A primeira pergunta aí, né? Recentemente a gente teve aí, né? Explodiu mais uma crise, né, no INEP, né? Que não é a primeira crise, né, no atual governo, né? Então, a gente já viu aí desde o início do governo Bolsonaro outras situações, né, que resultaram aí em trocas no comando, baixas na equipe. E quando a gente olha também para o Ministério da Educação, a gente já está no nosso terceiro ministro, né? O Danilo Dupas já é o quinto presidente da gestão Bolsonaro. Então, queria que você saber um pouquinho da sua percepção sobre essa situação que atinge diretamente a educação em todo o país. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, mandar um abraço para todo mundo que nos acompanha e parabenizar a Rede Brasileira de Mulheres na ciência, né, de mulheres cientistas, que inicia agora um trabalho de divulgação científica e de debate público que é fundamental. Então, estou muito honrado por participar dessa atividade, pelo convite. O ataque ao INEP e o ataque à educação, ele começa no dia 1º de janeiro de 2019, quando o Bolsonaro assume a presidência da República. É importante destacar esse fato, porque o Bolsonaro ele fez todo o processo de campanha pautado num ataque à educação. Como que a gente pode interpretar de maneira mais rigorosa o que é esse ataque à educação? O governo Bolsonaro ele é fruto de uma campanha presidencial que já dizia de maneira muito clara. Eu não sei quem teve tempo de olhar o PowerPoint que ele fez, porque a gente brinca, né? Mas olha a tristeza. O Brasil elegeu um presidente que o programa era um PowerPoint, mas o PowerPoint dele já deixava muito claro que ele não tinha o objetivo de promover o direito à educação, e isso é indiscutivelmente entre todos os presidentes eleitos pós-redemocratização. Esse foi um compromisso que foi feito, claro que tinha divergência em relação ao programa, mas, de fato, existia uma tentativa de promoção do direito à educação a partir de diferentes programas, né? Com muitos problemas, na minha visão, em relação ao que foi a gestão Fernando Henrique Cardoso, que é muito vinculado ao programa de reforma econômica da educação, que é iniciado nos Estados Unidos na década de 90, e o Fernando Henrique Cardoso bebe dessa fonte, mas depois nós tivemos governos, né, especialmente Lula e Dilma, que debateram com a sociedade civil. Então, a gente divergiu demais. Se vocês pegarem minhas entrevistas no passado, vocês vão ver que eu era um dos principais críticos ao governo Lula e ao governo Dilma, aos 4 mandatos, né, o da Dilma interrompido em 2016, mas o fato é que existia um debate, né, e esse debate era franco. A gente sempre estava presente no Ministério da Educação, sempre estava presente no Palácio do Planalto, disputando com os presidentes. E com o governo Bolsonaro é diferente. E para o governo Bolsonaro, é estratégico fazer um apagão do INEP. E não é diferente do que aconteceu no IBGE. O INEP, assim como o IBGE, é um órgão que está dedicado à inteligência na área da educação. O IBGE, a inteligência na área geral das estatísticas brasileiras. E, na prática, o que aconteceu foi que o governo optou por atacar o INEP por 2 motivos. Em primeiro lugar, pelo fato de ser um órgão que apresenta os dados de oferta da educação. Os censos escolares, por exemplo, isso não está no debate público, mas o problema maior do INEP nem é em relação ao Enem, é que o Enem é o aspecto mais visível. Mas os censos escolares estão praticamente parados esse ano com o Danilo Dupas, né, o atual presidente. E, no caso do Enem, Luciana, o ataque ocorre fortemente pelo fato de que
o Enem é uma porta de entrada à universidade. Nós avançamos muito com a política de cotas em 2012. Eu estava no dia da votação, presente na reunião com o presidente da casa à época, do Senado Federal, José Sarney, fazendo a negociação, acompanhando, apoiando o movimento negro, o movimento do Sem Universidade. A gente é vitorioso, a universidade está, de fato, se democratizando. A Rosângela e você também, né, que é de universidade federal, tem observado esse processo de democratização. A USP, minha universidade, que é a mais elitista ainda no Brasil, já começa a sentir o efeito de alguma ação afirmativa. Na Faculdade de Educação, a gente tem uma ação afirmativa forte na pós-graduação, mas na graduação ainda engatinha. E é espetacular observar a chegada dos estudantes, o que a gente tem ainda um desafio de permanência, mas é impactante. E o Bolsonaro sabe que o Enem tem esse efeito, ele considera que o Enem também é um exame que é um exame de caráter ideológico na visão do Bolsonaro, porque o Bolsonaro considera que a ideologia, a ciência estabelecida, que é a que é cobrada no Enem, é um absurdo, mas é dessa maneira que ele vê as coisas. E o resultado é que ele começa a atacar o exame em 3 etapas. No primeiro ano, 2019, ele faz um ataque ao banco de itens. O banco de itens que é caríssimo. É caríssimo fazer um item do Enem, porque é um item que tem que ser todo metrificado pela teoria de resposta ao item. 2020, já na pandemia, ele ataca a própria gratuidade da prova, para aqueles que precisam. E aí, na prática, a gente tem que elogiar aqui a ação da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que eu colaborei, que fez uma grande campanha para viabilizar o acesso a estudantes. Mas é claro que nenhuma campanha de uma entidade ou de um movimento da sociedade civil corresponde a uma política de gratuidade. E, por último, esse ano, o Danilo Dupas, e isso explica toda a crise, ele simplesmente travou o radar logístico do Enem, ou seja, todo o instrumento do Enem criado para poder garantir a viabilidade da prova. O Enem é um exame que é atacado, porque ele é muito decisivo. Então, tem muita tentativa de fraude, muita tentativa de vazamento de prova, vazamento de questão, muitas escolas que sofrem com queda de energia, por exemplo, e o INEP tinha controle disso tudo. Desde 2009, com o roubo da prova, teve uma curva de aprendizado. Só que esse radar logístico precisa ser alimentado com recurso, tem que contratar serviço, tem que fazer várias ações administrativas. O Danilo Dupas não fazia nada e começou a transferir a responsabilidade pela execução da prova, já que ele não autorizava a execução dos serviços, etc., para os servidores públicos. E no dia 4 de novembro eles deram um basta. Na prática, a imprensa está dando 35, mas são 37 servidores. É possível que até o momento em que esse videocast chegue ao ar, é possível que mais pessoas sejam demissionárias, mas os servidores do INEP estão tendo um compromisso. Eles só estão saindo dos cargos de confiança para não serem responsabilizados por um eventual problema logístico do Enem. Responsáveis administrativamente. Olha que gravidade. O presidente está abdicando de uma responsabilidade que é dele. Mas eles vão continuar trabalhando porque sabem da importância do exame. Bom, e também quero aproveitar, eu acabei nem cumprimentando adequadamente aqui a Rosângela e a Michele também, que conversam aqui conosco. A Michele agora vai fazer uma questão. Obrigada, Luciana. Obrigada, Daniel. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Na sequência do que você acaba de dizer, várias de nós, né, que estudamos administração pública, políticas públicas, a gente tem se atentado para o fenômeno do desmonte de políticas públicas no Brasil. E esse caso do INEP, essa história que você acaba de contar para a gente, me parece muito representativo do fenômeno que acontece não só no INEP, mas também no Ministério da Educação como um todo e em outras instituições federais, né? Então, se você pudesse contar para a gente, né, para além do Enem, quais são as outras manifestações do que a gente chama de desmonte de políticas públicas na área da educação, inclusive a partir do INEP, e quais são os perigos que isso traz, né? Quando a gente pensa nos desafios educacionais que o Brasil tem que enfrentar no curto e no longo prazo. Muito bom, Michele. Essa é uma pergunta central. Para responder, é tão difícil, porque duraria tanto tempo citar tudo que está sendo desconstruído, descontinuado, ou então está sendo praticamente anulado no governo Bolsonaro, que é
mais fácil dizer na educação básica e na educação superior aquilo que o governo Bolsonaro promove. Na educação básica, o governo Bolsonaro promove escola sem partido, promove a educação cívico-militar e promove a educação domiciliar. Escola sem partido já perdeu possibilidade de ser aprovado em termos nacionais, porque o Supremo Tribunal Federal, a gente tem apresentado várias questões, arguições de inconstitucionalidade de leis estaduais e municipais, questionamentos ao Supremo, e tem vencido em todas as questões que nós apresentamos. Então, o Escola Sem Partido ele já está fragilizado em relação ao Supremo Tribunal Federal. Em 2018, antes do Bolsonaro assumir, a gente conseguiu prender o Marcos Rogério, que era deputado federal, agora é senador, teve uma participação atuante na CPI. A gente conseguiu prender, que é do estado da Rosângela, inclusive, conseguiu prender o Marcos Rogério, porque existe uma questão, especialmente a campanha nacional pelo direito à educação, a gente se especializou em regimento. O Brasil não tem mais nenhum grande regimentalista entre os parlamentares. O último foi o José Genuíno, que já não é mais parlamentar. Então, a gente estudou o regimento, a gente sabe o regimento e municia os parlamentares. E o Marcos Rogério, muito falastrão, ele perdeu o controle regimental da Comissão Especial de Escola Sem Partido na Câmara, em 2018, quando era deputado, e a gente conseguiu travar a votação do projeto. Então, qual é o resultado disso? O resultado é que o projeto foi arquivado e no Supremo ele já está anulado. Mas o Escola Sem Partido ele não é simplesmente um projeto de lei. Ele é muito mais um programa. É até a posição do Olavo de Carvalho, né, que é um grande ideólogo do bolsonarismo. Ele é um programa. E o que significa Escola Sem Partido? É o cancelamento da fala do professor. É o cancelamento da participação do professor. A partir de algo super nocivo, porque é a família e o estudante questionando a própria liberdade de cátedra, o direito de fala dos professores. Então, o Escola Sem Partido ele deixa de ser um projeto de lei e permanece como uma política mobilizada pelo Estado, inclusive pelo ministro Milton Ribeiro, nesse momento. A segunda política de educação militarizada, eu vivi uma situação terrível, né, em termos de experiência política, em 2017, porque eu debati com o atual secretário estadual de Educação de São Paulo, mas na época era secretário estadual de Educação do Amazonas, e depois ele se torna ministro da Educação no Temer. Eu debati com ele, na verdade, em 2015, mas a história chega até 2017. Eu debati naquele programa Custe o que Custar, o CQC, e a gente fez uma discussão porque ele estava apoiando a militarização de uma escola, um aprofundamento da militarização de uma escola lá em Manaus, o Terceirão de Manaus, que é um curso de militarização que recebe muito mais recurso do Estado, que é uma escola muito mais enriquecida pelo orçamento público. Em 2017, essa escola, eu debati em 2015, em 2017, essa escola, além de ter feito várias provocações aos críticos, né, à militarização, e eu fui um deles, né, então fui citado, essa escola ela faz um jogral convocando o Bolsonaro para separar ninfo da turma, afirmando que ele é o salvador do Brasil. Então, o final do jogral militarizado, que vocês já devem ter visto em formação é quando todos os cadetes ficam posicionados, né, em linha reta, formando várias colunas, que é formação de guerra, inclusive, né, de infantaria. Eles todos enfileirados gritam Bolsonaro, salvador do Brasil. E o Bolsonaro interpreta aquilo, inclusive ele aparece num vídeo divulgando, dizendo que esse é o padrão de escola, que é de excelência, etc. Uma escola que convoca uma pessoa para salvar o país, né? Então está tudo errado. Mas a escola militarizada, o que ela é? Ela é uma escola que nega as ciências da educação, e principalmente a pedagogia, e vai negar dizendo que o que funciona, concretamente, é a disciplina autoritária. Ela procura formar o soldado ao invés de formar o estudante. Cientificamente, isso é terrível, porque, na prática, para que servem essas escolas? Entre outras coisas, para intimidar a população da periferia, porque é exatamente onde se localizam essas escolas. E a terceira questão é a educação domiciliar, que ninguém acha que vai ter educação domiciliar para o Brasil todo, porque as famílias na pandemia provaram que isso não funciona. Mas aqueles que defendem a educação domiciliar, eles só querem fazer uma coisa. Eles só querem fazer o proselitismo moral de que a escola é o espaço
do profano e a casa é o espaço do sagrado. Imaginem a realidade, eu sou pai de um menino de 12 anos. Tudo que eu quero na minha vida é que ele supere meus horizontes. Quer dizer, que ele vá além, que ele conquiste o mundo, quero que ele seja feliz, que ele seja feliz naquilo que ele escolher para a vida dele. Só que o que essa educação domiciliar propaga? Que o limite do estudante, na prática, é o horizonte dos pais. Então, é uma perspectiva educacional terrível. Então, é um proselitismo programático. É isso que o Bolsonaro investe. E na educação superior é um ataque à ciência e à privatização da educação superior. Eles tentaram fazer isso com o Futurice. Eu estava na ONU, inclusive, quando eles lançaram o Futurice, fiz a denúncia lá na ONU, ao vivo praticamente. Eu estava participando da discussão do grupo de alto nível da ONU sobre educação, sobre os objetivos de desenvolvimento do milênio em Nova York. E o Futurice não andou, mas o objetivo é esse, é privatizar as universidades federais, né? Então, essa é a ação do Bolsonaro. Fora isso, Michele, tudo é destruído. Brasil alfabetizado, programa de educação de jovens e adultos. No país do Paulo Freire, agora que a gente está no centenário do Paulo Freire, ele tem execução orçamentária praticamente de zero em 2019, 2020 e 2021. Se não me engano, até eles já buscam excluir o Brasil alfabetizado do conjunto de programas do Ministério da Educação. Ensino técnico em 2019, execução orçamentária próxima de zero. A gente fez várias denúncias ao Poder Legislativo que não encaminhou essas denúncias. Até porque hoje o parlamentar no Brasil, em relação à ação de fiscalização, ele está muito mais preocupado em lacrar nas redes sociais do que fazer o trabalho efetivo. Decreto legislativo, pressão, arguição, fiscalização, isso não tem acontecido, né? Mas, na prática, Michele, para reduzir aqui a nossa discussão, tudo aquilo que foge ao escola sem partido, educação militarizada e educação domiciliar, o Ministério da Educação ele não age, ele simplesmente administra o que é inexorável para ele administrar. E ele não consegue, percebam, ele não consegue apresentar um programa de educação que vá além para a educação básica desses 3 pontos. E para a educação superior é intervenção e asfixiamento orçamentário, estimulando processos de privatização que não vão ocorrer. Então, as instituições sobrevivem, a Rosângela e a Luciana vão concordar comigo, sobrevivem em uma situação completamente precária. Eu não sei como vai ser a reabertura das universidades, porque vai ser dramática. A UNB está em processo de reabertura, está sendo terrível, porque não tem recurso para fazer administração básica. Agora, para ser justo, esse problema nem é só do Bolsonaro. Ele começa com Michel Temer, com a emenda à Constituição 95 de 2016, que na prática ataca saúde e educação. Então, a fragilidade do SUS, que foi heróico no enfrentamento da pandemia, que tirou energia de onde não tinha, inclusive, ela se dá pela emenda 95 também, pelo teto dos gastos públicos federais. E as universidades federais sofrem do mesmo mal. Agora, boa notícia, porque a gente tem que dar boa notícia aqui também, né? A gente conseguiu vencer no Fundeb. Mas aí no Fundeb a gente venceu de todo mundo. Venceu do Bolsonaro, venceu do Rodrigo Maia, venceu das fundações e associações empresariais, né? Em especial, naquele momento, em algumas disputas muito específicas, a ONG Empresarial Todos pela Educação, que evitava um aumento maior de recurso, queriam 15%, a gente conseguiu 23%, era contrário ao custo aluno-qualidade, a gente consegue constitucionalizar. Agora, para ser franco com vocês aqui, que também é meu dever, né? Tanto como cidadão, como também como pesquisador na área de educação. A gente leva no parlamento, mas depois o executivo não implementa aquilo que está na lei, nem aquilo que está na Constituição. Então, esse é um desafio grande para a gente poder resolver nossas dificuldades em termos educacionais. A gente tem que vencer na lei e fazer valer a lei, porque tem esse absurdo no Brasil que nem sempre as leis saem do papel, né? Excelente, obrigada, Daniel. Antes de eu passar para a Rosângela, só ainda focando na questão do INEP e também sobre o Enem, já que a gente está aí às portas, né, da realização do próximo, do próxima seleção, a gente sabe que aí a justificativa de vários desses 37 servidores, né, inclusive na carta que foi assinada por eles, no pedido de exoneração, eles incluem a fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima, né, do INEP, né, e também do Ministério da Educação.
e que, por sua vez, né, acaba apontando aí a impossibilidade de garantir, ou seja, um Enem seguro, né, ou seja, lícito. O que é a ideia de insegurança, né, declarada por uma autarquia, né, por esses técnicos, pode comunicar sobre os abusos que são perpetrados pelo governo federal? Os servidores foram muito elegantes aí, né? Porque se trata de uma incapacidade técnica para a gente tentar aqui traduzir o que eles chamam de incapacidade técnica. É, inclusive, não compreender o marco legal brasileiro. O presidente atual do INEP desconhece a Constituição Federal, desconhece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, desconhece as principais normas do Conselho Nacional de Educação, normas e leis que os meus alunos de graduação de Política e Organização da Educação Básica no Brasil conhecem em um grau de domínio muito maior do que o atual presidente. Agora, qual que é o ponto, Luciana, que eu fiquei muito decepcionado, mais uma vez, com a convocação, não foi nem uma convocação, foi um convite ao presidente do INEP feito pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. É que, embora a gente alimente os parlamentares de perguntas, de questões, etc., o sistema de arguição do Congresso Nacional é feito para proteger o governo. E não é por conta de base parlamentar, é a própria liturgia do processo. Mas ali deixou escapar uma questão que foi muito importante. Os bolsonaristas estão satisfeitos com o Danilo Dupas, porque o objetivo do Danilo Dupas é desconstruir o INEP. Então, eles não estão preocupados com capacidade técnica, porque de fato não precisa. Aliás, a melhor maneira de você desconstruir um órgão técnico é gerindo sem capacidade técnica. Isso significa o quê? Que a gente precisa ter consciência no Brasil de que o país só vai avançar com o serviço público de qualidade, que é o oposto do que a reforma administrativa está propondo. Nós temos uma grande pesquisadora no Brasil, a Gabriela Lota, que tem que ter feito um papel importante de pesquisa. Se eu não me engano, agora ela está em Oxford, inclusive, apresentando o trabalho dela, em que ela mostra que o problema do serviço público brasileiro é que ele é atacado, não é que o problema seja de incoerência, de má realização do serviço público, de incompetência, pelo contrário, existe a vontade de trabalhar. É claro que o serviço público tem que ter instrumentos de controle social, o serviço público tem que ter instrumentos de competência, isso é inexorável, mas eles já existem, né? E eles muitas vezes são aplicados. Para quem está na universidade, isso é claro, né? É difícil você se manter como um professor universitário se você não cumprir com os critérios de produtividade. Alguns deles, inclusive, são contraproducentes. Isso precisa também ser debatido. Mas o fato concreto é que o Brasil precisa de serviço público de qualidade. Hoje, eu estava discutindo, no dia que a gente grava aqui a entrevista, eu estava discutindo com o Conselho Municipal de Guarulhos. E lá estavam desconstruindo toda a carreira do magistério, o cargo de pedagogo, etc. É claro que isso não vai funcionar. Então, a gente precisa ter servidor público ocupando o cargo técnico. E o ideal para um órgão como o INEP, inclusive, é ter como presidente uma pessoa que é alinhada ao governo, porque essa é uma questão da política, alinhado ao governo que foi eleito. É difícil ter alguém técnico que é alinhado ao governo Bolsonaro, vai ser muito complexa essa decisão. Mas, independentemente desse que eu espero que seja um momento de um enorme erro na história do Brasil, mas seja uma exceção, o que a gente precisa ter é um presidente de um órgão como o INEP que tenha tido um transcurso, que tenha participado da carreira do INEP, que conheça o órgão, ou então um presidente que saiba ouvir os técnicos que estão lá, que saiba ouvir os servidores. Isso que funciona, né? Isso aconteceu na gestão Lula, aconteceu na gestão Dilma. Teve muitos problemas na gestão do Michel Temer, porque a gestão da Maria Inês Fini censurou um estudo dos técnicos, que é o SINAEB, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, mas ouviu uma outra parte dos técnicos, então errou gravemente, não fez, na minha visão, uma boa gestão, mas não desconsiderava o que os técnicos pensavam. As gestões do Bolsonaro têm essa característica e o Dupas é só o pior caso, né? Mas ele é extremamente competente para o bolsonarismo, porque ele provoca o órgão e ele está conseguindo desmobilizar o órgão, né? Então, foi muito importante essa reação dos servidores, mostrando
que é preciso dar um basta, e eles estão dando um basta ao Danilo Dupas, né? Ótimo, Daniel. Só lembrando, a Gabriela também, ela faz parte, né, da nossa rede, também é do comitê executivo. Ah, que legal. Manda um beijão para ela. Bom, eu já vou passar para a Rosângela. Rosângela, seu áudio tá mutado. E aí ela já vai dar início a um segundo bloco aqui, um bloco já falando sobre os impactos, né, desse desmonte da educação, né, a crise do INEP, né, impactos na sociedade. Então, Rosângela. Obrigada, Lu, obrigada, Michele, pela companhia. E olha, Daniel, é um privilégio, né, muito grande estar conversando com você. A gente tem dialogado bastante nas minhas aulas de políticas públicas, educacionais, a partir de textos, e particularmente de um texto seu. E para mim é um privilégio realmente estar falando contigo. Eu brinquei hoje com as meninas que eu não tinha nem roupa para esse evento, né? Mas eu vou começar a falar sobre os impactos na sociedade civil, etc. e tal, mas antes eu queria fazer uma pergunta que é, assim, muito minha mesmo, porque tem hora que eu fico em dúvida se é má fé das pessoas que são colocadas em alguns cargos, assim, muito importantes, sobretudo para o desenvolvimento de políticas educacionais, ou se eles são incompetentes dessa maneira mesmo. Então, ou se é uma junção das duas coisas, a incompetência junto com a má-fé. Eu queria que você respondesse isso, e aí a gente começa a falar desse impacto na sociedade civil, dessas questões que estão acontecendo lá no INEP. Ô, Rosângela, primeiro, eu que estou muito feliz de estar aqui com vocês e acho essa iniciativa. Queria só, antes de começar a responder, fazer esse depoimento. Eu tenho tenho conversado muito com as minhas orientandas sobre a importância da pesquisa na área de educação e da área de educação, que é uma área predominantemente feminina, conseguir na pós-graduação ter um reconhecimento da pesquisa realizada pelas pesquisadoras, porque normalmente, se a gente analisa as revistas científicas, né, elas acabam privilegiando trabalhos, inclusive, de pesquisadores e não de pesquisadoras. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite, e vou recomendar, inclusive, para as minhas estudantes terem contato com vocês. Então, eu que não tenho roupa para estar aqui com vocês, tudo isso para dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, e é muito importante a iniciativa que vocês estão liderando. Eu acho que é uma junção das duas coisas. Eu só mudaria uma questão de interpretação no debate público brasileiro, que isso a gente precisa assumir, e é dolorido demais. De fato, teve até o áudio do André Esteves, que é o banqueiro do BTG Pactual, e que, não sei se vocês três ouviram o áudio, mas é um áudio bem revelador. Eu não sei se a Michele, tanto nos Estados Unidos, teve a oportunidade de ouvir, mas é um áudio extremamente revelador, porque ele diz algo que é, entre tantas bravatas que ele proferiu, algo que é valioso em relação à verdade do que está acontecendo na sociedade brasileira. E claro que ele fez isso porque ele se pautou em pesquisa que o próprio banco contrata. As pautas do bolsonarismo, o bolsonarismo está passando, em termos de... O Bolsonaro está perdendo força, de fato. Não dá para dizer que é carta fora do baralho, mas ele está perdendo força. E por que não dá para dizer que é carta fora do baralho? Porque as pautas do bolsonarismo, as pautas que elegeram o Bolsonaro, ainda estão vivas na sociedade brasileira. Então, existe um misto aí, na sua pergunta, que é importante, que é o que a gente interpreta por uma fé. É uma fé mesmo, na nossa visão, porque a gente defende a ciência, a gente defende a educação, a gente defende a Constituição de 88, a gente quer um país que efetivamente supere o racismo, a gente quer um país que efetivamente determine igualdade entre mulheres e homens, um país que seja, de fato, justo, né? Eu acho que esse é o maior desafio do Brasil. O maior desafio para o Brasil não é o desafio do desenvolvimento. A gente já provou em épocas passadas que é possível ter desenvolvimento econômico. O maior desafio do Brasil é de justiça social, porque quando acontece desenvolvimento, o dinheiro não é distribuído para a sociedade. Quem, de fato, constrói valor no país é quem acorda às 5 horas da manhã para matar um leão por dia, né? Isso é um fato inexorável. Como
fala a grande professora Maria da Conceição Tavares, quem de fato constrói valor é o povo que trabalha, né? E isso é verdade para qualquer economista, indiscutivelmente. O trabalho é que constrói valor e o trabalhador é aquele que realiza o valor. E o Brasil não é esse país justo. E o que a gente interpreta como má fé, Rosângela, na prática, o que é? Programa. Existe um programa em curso de constituição de um modelo, no mínimo, proto-fascista, ou do que eu, como prefiro dizer, um fascismo do século XXI. Que tem limites em relação ao que foi a experiência, talvez mais até do que limites, ele tem diferenças em relação ao que foi a experiência do século XX. Agora, indiscutivelmente, o Bolsonaro, nesse novo rótulo do tradicionalismo, que aí a Michelle deve ter acompanhado bastante lá a gestão do Donald Trump, deve concordar, até é interessante ouvi-la, né? Não sei se ela concorda comigo, mas que se alimenta, essa ideia do tradicionalismo que alimenta o Donald Trump e que o bolsonarismo também se alimenta, que dialoga em parte com o que é a gestão do Putin, que dialoga em parte com o que é a gestão do Modi na Índia, que eu conheço bem. Eu tenho laços muito profundos com a Índia, já estive lá várias vezes trabalhando com amigos, né? E com Kailash Satyarthi, que foi laureado prêmio Nobel da Paz junto com a Malala Yousafzai. Então, eu tenho contato com a Índia, né? E aquela questão do nacionalismo, o proselitismo de uma religião, no caso do Trump e do Bolsonaro, o cristianismo neopentecostal, mesmo Trump também, né? Uma revisão do protestantismo, tudo isso acaba pesando. Então, eles têm programa. E é duro a gente assumir que esse programa conquistou corações e mentes de parte importante da sociedade. Qual que é o segredo do tradicionalismo? É negar as conquistas do iluminismo. E ao negar as conquistas do iluminismo, ele já parte negando dois aspectos fundamentais do iluminismo. Parte significativa do que é o liberalismo como filosofia, o que vai além da economia, né? É sempre bom lembrar aos economistas que a economia nasce da filosofia, né? Em especial da filosofia moral. E também nega as conquistas, as lutas do socialismo. Nesse sentido, eu sou tributário do Antônio Cândido. Eu, quando era garoto na faculdade de Ciências Sociais, no curso de Ciências Sociais, aliás, estudei junto com a Vanessa, que também faz parte da associação. Eu, quando era garoto lá, eu fui presidente do centro acadêmico, a gente visitou o Antônio Cândido e ele disse, olha, o socialismo é uma doutrina triunfante, porque conseguiu apoiar o direito das mulheres de votarem, de serem votadas, os direitos políticos, os direitos trabalhistas, apoiou a luta contra o trabalho infantil, reduziu a jornada de trabalho. Então, existe, dentro da disputa política, essas duas vertentes, elas construíram uma série de perspectivas, e o bolsonarismo nega as duas. É claro que vocês vão dizer, bom, mas o Paulo Guedes não é neoliberal? É neoliberal, mas é um neoliberal pinochetista. É aquele cara que acredita no liberalismo até a página 2, né? Porque o liberalismo, o neoliberalismo, na verdade, sequer é liberalismo, na perspectiva de acumulação de riquezas por parte dos mais ricos. Então, a gente está numa situação muito difícil no Brasil. Então, a incompetência em relação àquilo que nós consideramos como somos servidores públicos, federais, vocês, eu estadual, a Michelle como uma pessoa que acredita na administração pública e pesquisa a administração pública, as políticas públicas, nós acreditamos que o correto, competência, é promover direitos, é garantir justiça social, é fazer políticas públicas que permitam as pessoas serem plenas. Nesse sentido, eles são incompetentes, mas a incompetência deles, ela se mistura também com um programa perverso de desigualdade, um programa que converge com o milicianismo, e isso está introjetado na sociedade brasileira. Qual o caminho? Já que a gente está no centenário do Paulo Freire, é promover, entre tantos outros caminhos, mas é também promover uma educação libertadora e problematizadora. Isso é o mais difícil. Isso nunca foi feito, de fato, no Brasil. A gente também tem que assumir, eu, como ativista, eu pensava, depois da Constituição de 88, tem coisas que a gente já não precisa se preocupar mais. Lê do engano. A gente tem muitas coisas que precisa se preocupar ainda, e o bolsonarismo comprova isso, né? Que os nossos... Aquilo que estava escondido na caixa de Pandora foi aberto,
E aí, como sempre acontece com a Caixa de Pandora, o que sobra é esperança, né? E a gente tem que se agarrar a ela e tem que ser uma esperança ativa para reconstruir o país. Certo. Agora eu vou fazer uma pergunta dividida em 3 itens, assim, que eu vou juntar as perguntas que estavam aqui para eu fazer. Eu quero dizer para você que eu sou de uma universidade que fica no meio da Amazônia, né, em Rondônia, que eu achei que eu fosse chegar e encontrar uma mestiçagem total e absoluta, até porque eu sou do estado onde as pessoas negras não chegaram como escravizadas, chegaram como operários especializados, engenheiros, médicos, dentistas, professoras, para contribuir na estrada de ferro, na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Então, eu vim para cá iludida, achando que eu ia entrar em sala de aula e ver muitas pessoas como eu, só que não, né? Esse processo de inclusão, né, da diversidade do qual o Brasil é constituído, ele começa a tomar fôlego a partir de 2010, que você começa a ter lá uma cor nas minhas salas de aula, sabe? Pessoas com diferentes expressões de gênero, enfim, as pessoas começam esse movimento justamente por conta das políticas afirmativas. E esses microdados, essas questões, todas entravam no Enem, né? E você tinha ali um mapeamento dos alunos que estavam entrando, de onde eles vinham, e dava até para traçar a expectativa e construir política pública educacional a partir disso. Nós fizemos muita coisa com essa questão. Eu li, para me preparar para essa entrevista, que esse Enem deste ano é o mais inseguro, por tudo que você já colocou, o mais branco da história do Enem, né? Por conta das condições em que ele foi oferecido para as populações e etc. e tal. Eu te pergunto, primeiro, os microdados de 2020 ainda não foram compilados, ainda não estão disponíveis, depois de uma pandemia horrorosa que tirou também a possibilidade, né, dessas pessoas entrarem sobretudo os mais vulneráveis, os mais pobres, os que não têm acesso à energia. Rondônia é um estado que tem 2 usinas hidrelétricas, e assim, dia também, nós ficamos sem energia 2, 3 horas. Pergunta 1. Como essas pessoas vão ser impactadas, domingo, por exemplo, essas pessoas que moram num espaço que tem vários aqui, que estão dentro da floresta, que às vezes falta energia, às vezes... Como é que elas vão ser impactadas, né, nesse Enem, as que conseguiram, enfim, se colocar lá? Segundo, quanto tempo nós vamos demorar para voltar para aqueles dados que a gente tinha em 2015? Os melhores dados, no meu entendimento, tá? Na minha análise, assim, que não foi profunda, quero aqui dizer, 2015 foi maravilhoso, que foi o ano que começou o número de pessoas pretas e pardas, ou seja, a população negra dentro da universidade, subir, que chegou em 2019 a ser 58% ou 54%, já não me lembro agora. Quando é que nós vamos voltar para esses índices? Quanto tempo nós vamos demorar para voltar? Como é que isso vai impactar essa população que demorou tanto tempo para chegar, né? E aí eu coloco mais uma questão que me é muito cara, que é a questão das meninas pretas invisibilizadas desde a educação básica. E aí que agora estavam chegando com, sabe? Fôlego, força, com algumas políticas para mantê-las, né? Porque o acesso estava garantido, e aí existiam políticas para que elas ficassem fixadas ali, e agora não tem nada. Não tem PIBIC, não tem PIBID, não tem... Gente, quando é que a gente vai voltar? Quando é que a gente vai poder ter essas políticas de volta e, sobretudo, um INEP atuando a favor de que a inclusão paute desenvolvimento social?
Então, excelentes perguntas e elas são difíceis de serem respondidas, mas eu vou dar um retrato aqui do que eu imagino, porque essas questões todas que você trouxe, Rosângela, elas são praticamente decisões de governo, não dependem do legislativo. Por que eu estou ressaltando esse aspecto? Porque eu estou muito preocupado com a soma orçamento secreto com eleição com alta taxa de fundo eleitoral. Né? O fundo eleitoral, alta taxa de recebimento do fundo eleitoral pelos partidos de direita, que na prática falar de centrão é uma mentira. Né? O Brasil tem no parlamento brasileiro 3 partidos de esquerda, ou de centro-esquerda, de forma muito clara, mas um centro-esquerda mais à esquerda, PT, PSOL e PCdoB. E tem 2 partidos de centro-esquerda, mas que tem horas que são mais de centro, tem horas que conversam com a centro-esquerda, que é PDT e PSB, e o restante todos os partidos são de direita, né? Indiscutivelmente. Então, o cenário é muito difícil. Então, é importante dizer que a eleição de 2022 ela não vai ser complexa só em termos da eleição presidencial e de governos de Estado. Vai ser essencialmente complexa nos legislativos. E, nesse sentido, tudo aquilo que é decisão de governo, a gente tem alguma certeza caso a gente tenha uma transição e seja vitorioso um candidato da centro-esquerda e da esquerda, de um partido de centro-esquerda ou de esquerda. Então, nesse sentido, começando pela pergunta sobre quanto tempo demora para a gente recuperar, é muito rápido, Rosângela, porque existe uma questão que se chama dinâmica da sociedade brasileira. Uma sociedade que tem tanta dificuldade, por exemplo, com o ensino de matemática, e que na época da URV fazia uns cálculos absurdos para poder fazer o comércio básico. O país que mais digitalizou banco, né? Mais rapidamente digitalizou banco. Então, a sociedade brasileira é extremamente dinâmica. Se entra um presidente com um ministro, uma equipe, um presidente, uma presidenta, uma ministra e uma presidenta do INEP, que chegue e coloque, por exemplo, uma política forte de reestímulo ao Enem e que combine isso com expansão de vaga, retomando o investimento nas universidades de educação superior e nas universidades federais, o resultado disso vai ser muito rápido, Rosângela. A gente recupera. Só que não pode ser, você deve viver essa realidade. Eu sou conselheiro da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, além de ser professor da USP. E a Unifesp é a universidade federal que mais se democratizou, mais expandiu vaga aqui no estado de São Paulo. Foi uma grande locomotiva de acesso, né? E na Unifesp, o que eu observo é que o maior problema dos estudantes não é mais o ingresso, até esse Enem que vai ser dramático, tá? Esse Enem, você trouxe um bom retrato, é o Enem mais elitizado da história. Mas fora esse Enem, o grande problema é permanência. Ninguém sabe. Eu nasci em Pirituba, cresci no Jaraguá, são bairros da periferia aqui de São Paulo. Meu pai eu sou de classe média de periferia, né? Então meu pai, ele não tinha um bom salário, mas ele tinha salário, tinha alguma estrutura, etc. Só que assim, em casa era apertado para pagar passagem de ônibus, porque eu estudava no centro da cidade, com tudo isso, né? Comecei a trabalhar muito cedo, etc. Os estudantes de uma periferia mais afastada dos centros expandidos das cidades e com menor acesso à locomoção, o preço do transporte pesa, melhor dizendo, mesmo com a meia entrada. O xerox da faculdade é difícil. É difícil. Tanto é que muitos estudantes de universidade, quando tinham acesso à internet, diziam que estava mais possível acompanhar o curso, porque não tinham que se locomover. Mas aí o que pesava era a comida em casa. E aí não dá, gente. Não tem condição do Brasil não criar um sistema de moradia estudantil, de acesso a materiais didáticos, apoio a xerox, etc., que as universidades têm, mas sempre é meio capenga, né? Então eu acho que se tiver uma consciência de governo em relação a isso, as coisas avançam muito rapidamente. Assim como a retomada da ciência. Se a ciência receber, olha só o que eu estou dizendo aqui, que gravidade. Hoje está em torno de 0,2% do PIB, investimento em educação
científica, ciência e tecnologia. Não é educação em geral. Educação científica, ciência, tecnologia e inovação. E já chegou a ser 2,7% do PIB. Se o Brasil passar de 0,2% a 2,7% do PIB, esse recurso é automaticamente absorvido. Não vai ter sobra. Olha a gravidade do que eu estou dizendo. Por quê? Porque a gente já tem uma base instalada pronta para receber o recurso que está desde 2016 sem acesso a recurso para poder realizar pesquisa. Então, eu não estou sendo só esperançoso aqui, eu estou trazendo o que eu sinto de fato, essa possibilidade, Rosângela, da gente rapidamente recuperar. Pode durar 2 anos, 3 anos, mas não é mais do que isso, caso a gente tenha novamente um governo que pense no país. Agora, como os estudantes vão ser impactados, para essa geração que está no ensino médio, o impacto ele é muito um impacto pautado no desalento. E isso é muito dolorido, né? Então, tudo isso pode ser revertido em termos de gestão, mas além da permanência, além de retomar alguma expansão de vaga para pontos mais estratégicos, além de retomar o investimento em ciência, existe um outro aspecto que a gente precisa reconhecer como problemático nessa história, que é o fato de que o governo Bolsonaro também atacou a autoestima. E isso vai dar, isso para mim é o mais difícil de recuperar, né? Então, eu acho que a gente vai resolver, retoma a primeira fala, mas não dá para excluir o efeito psíquico e emocional do governo Bolsonaro em relação a todas as políticas de democratização da educação superior. E em relação aos microdados, para finalizar aqui as suas questões, os microdados não estão sendo distribuídos porque também é um governo que não se interessa em fazer censo populacional. Teve o problema da pandemia que atrapalhou o censo, verdade, mas não era esse o problema real, né? O Paulo Guedes já vinha matando o IBGE, todas as declarações dele eram contrárias ao IBGE. Teve uma época que o Paulo Guedes falava de taxa de juros e criticava o IBGE, uma coisa completamente absurda, né? Parece que o IBGE ele recebe um recurso infindável, né? O IBGE tem menos recurso do que o orçamento secreto tem de distribuição de emenda. Quer dizer, onde já se viu, né? As pessoas criticavam esse pessoal que fica fazendo discussão superficial sobre corrupção, criticavam o mensalão, criticaram a compra de votos do Fernando Henrique para a reeleição, e claro que qualquer prática de corrupção está errada, não tem dúvida disso, né? Agora, mensalão e emenda de reeleição, fazendo ajuste inflacionário, praticamente é o mesmo montante, né? Mesmo até 2016, estava tudo mais ou menos no mesmo montante de distribuição de recursos via emendas. Agora, se você for analisar a curva, ele decuplicou, 10 vezes mais. Para a gente que trabalha no Congresso Nacional pressionando pelas políticas de educação, ciência e tecnologia, está um inferno, porque é difícil você convencer um parlamentar a te ouvir, porque ele está preocupado em liberar emenda, e não é emenda pequena, não. Tem parlamentar que está tendo emenda que é de 60, 90 milhões, e a gente nem sabe, a gente só sabe de ouvir, porque o orçamento é secreto. A gente não sabe como está sendo feita a distribuição da emenda. Então, os microdados eles estão escondidos porque não tem interesse em divulgar. Porque se divulgar os microdados, tudo isso que você trouxe na sua pergunta, ficaria explícito que o governo Bolsonaro tem uma atitude racista porque coíbe o acesso legal, inclusive instituído por lei, né, em termos de ação afirmativa, às políticas de cotas na educação superior e na educação técnica. O governo Bolsonaro prejudicou a permanência estudantil. O governo Bolsonaro está fragilizando o orçamento das universidades. Então, tudo isso ficaria explícito daria para fazer correlação e processo de determinação a partir dos microdados do Enem. Então, você observa que tem uma política que já começa no ingresso e que explode lá na universidade, tornando a universidade novamente uma universidade mais elitista. Ela continua sendo elitista, mas o pouco que ela se democratizou, o governo Bolsonaro está tentando fazer com que caminhe para trás. Então, os microdados, conseguir microdado vai ser uma guerra. Eu defendo, eu estou conversando, para ser bastante transparente, eu converso com a candidatura do presidente Lula, converso com a candidatura do Ciro Gomes,
eles me consultam para saber como formular pontos, aspectos do programa, e eu digo que tem que ter um ponto que é pacífico. A gente tem que instituir em lei complementar, não pode ser lei ordinária, a transparência dos dados públicos e a proteção orçamentária dos órgãos de dados e de inteligência, tanto na economia, no caso do IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, como no caso do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, como no IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A gente tem que proteger esses órgãos e fazer com que seja obrigatório, Rosângela, legalmente, e se isso não for feito, responsabilidade administrativa. Todos os dados, microdados, deixar tudo transparente, fácil de mexer, com tabela de explicação das variáveis, quer dizer, tem que ser um país sério e transparente. A transparência é importante para a democratização do país. Antes de Talu falar, eu só vou concluir. Eu também sou paulistana, eu sou da Vila Maria, que também é corintiana também, não? Não. Corintiana. Poxa. Deixa eu te falar uma coisa que eu acho que fala quando você for conversar, dialogar com os presidenciáveis, diga para ele ouvir a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas também. Com certeza. Nós temos umas especialistas incríveis, cientistas. Não, é sério, cientistas políticas com boas ideias e, sobretudo, com conhecimento, sabe? Que vivenciam efetivamente a pesquisa. E também para ele escutar as mulheres da periferia, sabe, Daniel? Que fizeram um negócio fantástico, que eu ainda quero ter oportunidade de poder estudar, que elas fizeram um negócio chamado cooperativismo de sobrevivência. Então, é bom ouvir. Quem sabe elas ensinam alguma coisa para os próximos ministros da economia, né? É bacana. Então, continuando um pouco a conversa sobre o futuro, né? A minha primeira pergunta foi sobre desmonte, a segunda será sobre reconstrução, e eu acho que você já deu para a gente uma pista aí de que você é otimista em relação às possibilidades e ao tempo de reconstrução. Eu tenho duas preocupações em relação à reconstrução, né? Uma tem a ver com o tempo que a gente perdeu, enquanto o mundo, né, usou esses últimos anos para discutir igualdade de gênero, discutir igualdade racial, discutir mudança do clima, a gente ficou ensimesmado nos nossos próprios embates, né, e presos numa pandemia que a gente poderia ter enfrentado de uma maneira muito melhor. A minha outra preocupação tem a ver com uma herança, né, do bolsonarismo, uma herança dos 4 anos de Bolsonaro. O que eu vejo nos Estados Unidos é que essa herança dos 4 anos de Trump agora impactam toda a vida social, né, impactam a decisão das pessoas de tomarem vacina ou não, impactam o uso de máscara nas escolas e impactam a discussão sobre a escola. A escola virou a nova fronteira da guerra cultural aqui nos Estados Unidos, né? A gente acaba de ter uma eleição para governador na Virgínia que se definiu a partir de uma discussão absolutamente infundada em relação ao ensino do que eles chamam de teoria crítica racial nas escolas, né? Que não acontece nem na universidade, onde poderia e deveria acontecer, quando mais nas escolas. Então, eu fico feliz que o seu olhar para o futuro seja positivo, mas como é que a gente vai abordar essas duas coisas? Como é que a gente aborda o tempo perdido, para além da destruição, e como é que a gente aborda o ranço, né, que fica desses 4 anos no futuro? Essa é uma pergunta dificílima de responder com otimismo, o otimismo que me marca, né? A questão do otimismo, eu nem sabia disso, né? Mas, de alguma forma, eu nem sabia que podia casar com o Paulo Freire, mas eu fui muito estimulado pelo trabalho da minha avó na igreja. Minha avó era uma militante da área da saúde lá no bairro dela, na Vila Zate, aqui em São Paulo. E aí esse otimismo, acho que é um pouco de herança, né? Da ação, que depois o Paulo Freire vai dizer que é a questão da esperança, né? Você ter a ideia de uma esperança ativa, né? Que ele até, inclusive, transforma em um verbo, que é o verbo esperançar. Mas eu tinha isso da minha avó e nem sabia que minha avó era freiriana, né? Acho que ela teria ficado feliz de descobrir, né, a tempo.
Mas o fato concreto é que você traz, eu acho que o maior desafio que nós temos, porque é possível vencer o Bolsonaro eleitoralmente. É muito mais difícil vencer o bolsonarismo. Para também a gente ser bastante rigoroso com o que é o nosso país, né? E a gente tem que ter esse rigor. O bolsonarismo, na verdade, ele é uma releitura do que foi, por exemplo, o pensamento escravocrata no século XIX, inclusive com o mesmo cinismo. Talvez o bolsonarismo consiga ser até uma releitura mais tosca, mas é uma releitura daquele movimento. Ou do eugenismo no século XX, que até conseguiu espaço constitucional na Constituição do Brasil, nos debates constitucionais, em algumas versões das nossas constituições no passado. A tal ponto que a Constituição de 88 é uma vitória inédita, né, na nossa história. Mas o bolsonarismo também está no que era a defesa da ditadura militar, está no malufismo para quem viveu na cidade de São Paulo na década de 80, na década de 90, que era, na prática, também o mesmo conjunto de valores que o Bolsonaro expressa, né? O que eu acho que é o ponto mais grave, Michele, é que o bolsonarismo, retomando o pensamento escravocrata do século XIX e a defesa da eugenia no século XX, no início do século XX, o bolsonarismo também é descomedido, ele não tem vergonha de se colocar, ele não tem vergonha de se afirmar. Então, a vitória sobre o bolsonarismo, efetivamente, é uma vitória que a gente achou que tinha conquistado em 88. Eu estou sendo franco aqui, eu achei que a gente estava nesse caminho que a Rosângela falou, que a partir de 2010, concordando com ela, eu também tive uma noção de que a gente estava definitivamente avançando. Eu pegava metrô para a Avenida Paulista e eu ficava super feliz, né? Meu filho tinha 1 ano, eu ficava super feliz, que eu falava, poxa, a juventude já está com tranquilidade em se expressar, né? Em termos de orientação sexual, em termos de orgulho de ter a possibilidade de ser feliz, de ser quem é, né? O direito básico de cada um ser quem é. Isso tudo retrocedeu demais a partir de 2010 mesmo. Lembram que foi a campanha presidencial, a postura do Serra contra a presidenta Dilma, na época candidata, em relação à questão do aborto? O Serra, que sempre foi favorável à descriminalização do aborto, que de repente mudou, inventou a bolinha de papel. Em 2011, a gente ficou discutindo no Congresso Nacional o kit anti-homofobia, que eles chamavam de kit gay. Eu fui uma das pessoas que viu o kit anti-homofobia e não tinha nada daquele terraplanismo que eles defendiam, né? Que diziam que o kit fazia proselitismo de orientação sexual, não fazia nada disso, né? Então, a caixa de Pandora se abriu mesmo, Michele, e a gente tem uma dificuldade agora de fazer elas fechar. E para isso a gente vai precisar do quê? De mais educação, ciência, tecnologia, vai precisar de mais redes como as de vocês, vai precisar de maior vigor associativo no Brasil, vai precisar de gente mais comprometida com a educação. Eu não acho que essa batalha vai estar ganha com uma vitória eleitoral. Eu acho que esse é o ponto que você traz, que é fundamental. E é o seu relato dos Estados Unidos. Agora, diferente do que acontece nos Estados Unidos, né, até por todas as fragilidades que nós temos no Brasil, o poder da caneta do presidente da República é muito grande, né? É o que a gente está vendo com o Bolsonaro. O cara é maluco, está fazendo o país se quebrar totalmente, está esgarçando todos os laços sociais, mas ele sobrevive com o poder da caneta. Indiscutivelmente, considerando os candidatos que estão postos, né, eles são candidatos que são hábeis politicamente, né? Um já foi testado como presidente da República. Então, o que eu vejo é que precisa, nesse momento, ter a vitória eleitoral para poder, como sendo um avanço de batalha, que não é definitivo, mas para poder ter, a partir de uma vitória eleitoral, de um programa corajoso, né, fazer a reconstrução do Brasil. Agora, perdemos tempo? Perdemos tempo. A gente está perdendo tempo desde 2016, porque eu vivi muito fortemente o processo de impeachment, tenho o maior orgulho disso, fiz a defesa do mandato da presidenta Dilma, fiz discurso no Palácio do Planalto, no dia 12 de abril, num evento sobre educação e democracia, e eu brigava muito com a presidenta Dilma, assim, porque eu achava que tinha que fazer mais,
eu era sociedade civil, sou pesquisador, eu achava que tinha que fazer mais. Ela dizia que tinha muitas dificuldades, que de fato ela tinha, e a gente ficava nessa briga, que era uma briga democrática, mas o caminho era o mesmo. A gente acreditava que era possível ter um país efetivamente desenvolvido e justo. Eu queria com mais pressa, ela estava tendo que lidar com os limites do exercício de governo. Mas o fato é que, desde 2016, a gente está andando para trás e a gente precisa retomar o caminho a partir de uma vitória eleitoral que precisa ser também nas casas parlamentares para a gente retomar um espaço de gestão que propicie uma ocupação de espaço pela sociedade, né? E que vá eliminando, né, todo o rancor e o ódio do Bolsonaro. Qual que é a questão mais difícil, Michele? É que a gente tem que trabalhar com as pessoas que existem. E a gente vai ter que fazer com que os bolsonaristas deixem de ser bolsonaristas. Como o bolsonarismo como é também o trumpismo, né, é uma alucinação coletiva, é uma loucura coletiva. O problema é que na loucura coletiva as pessoas entram em conjunto, para sair um de cada vez. Então, a gente vai ter que trabalhar com muito afinco. Mas eu estou esperançoso porque se a gente não tiver esperança, a gente não vive nesse país, né? Você está enfrentando o mesmo desafio nos Estados Unidos, né? A própria rede de vocês é uma marca de esperança, né? Nesse sentido, né? Porque é uma ação política, mas na busca por igualdade na ciência que a gente sabe que não tem, né? E que isso tem que mudar. Então, estou muito feliz de estar aqui e peço desculpas que eu fui muito longo nas minhas respostas. Não é que é tão bom conversar com vocês, estou tão feliz que eu me estendi demais aqui. Não, Daniel, você está dando excelentes contribuições de um papo fantástico. A gente já está estourando aqui nosso tempo, mas eu queria finalizar um pouco a nossa conversa para a gente ir já, né, nesse misto de otimismo que eu acho que também tem na sua fala e que é importante, apesar de ressaltar e enfatizar todas as dificuldades, todas as limitações e todos os retrocessos, para a gente falar um pouquinho, né, das alternativas, falar um pouquinho, né, de como que a sociedade civil, né, está engajada, né, também nesse projeto tanto eleitoral, mas ainda enquanto oposição de pressão sobre o governo, especialmente pelo legislativo, também, apesar de todas as dificuldades que você menciona hoje, porque a nosso ver, né, pela sua fala, parece que a educação não é a prioridade, né? O orçamento secreto ele hoje está na prioridade número 1 aí da maioria dos congressistas. Mas para a gente finalizar é falar um pouquinho mesmo das estratégias, do papel da sociedade civil, que, como você mesmo menciona, né? Quando estava a esquerda no poder, você estava ali como crítico, né? E eu também, como especialista, né, cientista política, eu acho que é isso, né? Os governos, eles estão ali, né, para serem pressionados permanentemente, né? E é isso mesmo, é a partir da crítica, a partir da pressão, que eles vão melhorar, né, as políticas públicas, vão tentar, dentro dos seus limites de governança, apresentar uma política pública mais adequada, né, mais satisfatória para a população. Então, para a gente pensar mesmo o futuro, pensar um pouquinho do que a gente pode ainda estar contribuindo, né, ainda aí nesse obscurantismo que a gente ainda está vivenciando. Olha, bom, primeiro, eu vou dizer o que mais me dá, talvez, assim, a Michele me fez uma pergunta que mexeu comigo, o que mais me dá esperança, né? O Brasil, como é um país muito desigual e que ainda é um país que a escolaridade, no fundo, revela um privilégio, isso está mudando, né? Graças a muita luta social. O que mais me anima no país, em termos de estratégia de longo prazo, e não é de tão longo prazo assim, porque a gente discute a renovação da política de cotas o ano que vem, né? Mas o que mais me anima é a democratização que está acontecendo na educação superior. Vou dizer para vocês que nenhuma experiência para mim é mais valiosa do que ver as alunas cotistas no conselho da Unifesp, na disputa ali do conselho da Unifesp. Ver, por exemplo, os meus alunos de graduação que chegam com uma gana
que fazem com que eles rapidamente sejam, muitas vezes, até melhor do que os alunos de pós-graduação, porque eles estão com sangue nos olhos, né? E aquele sangue nos olhos que se mistura com um sorriso no rosto, de estar feliz que está na universidade, e a gente tem que manter essa chama acesa, né? Então, eu acho que se no médio e longo prazo, se a gente tiver muita dificuldade em termos eleitorais, etc., esse efeito ele é incontrolável, né? E não tem governo que vai conseguir desconstruir, a não ser que siga naquela pergunta da Rosângela, muito bem colocada, no que está acontecendo com o Enem, por exemplo, que está sendo o Enem mais branco, mais elitista. Então, eles atacam bem, né? Eles escolhem bem o alvo. Então, por isso que a gente tem que defender o Enem, o INEP e tudo mais. Em relação ao parlamento, o que acontece, Luciana? A gente teve, na educação, a gente nunca perdeu, de fato, para o governo Bolsonaro. A primeira derrota foi a PEC dos precatórios, a PEC 23 agora, né, que foi aprovada na Câmara dos Deputados. A gente vinha ganhando tanto na Câmara como no Senado, mas vamos para o Senado para reverter a história, porque no Fundeb, na regulamentação, a gente perdeu na Câmara e reverteu no Senado, e depois conseguiu a vitória na Câmara em dezembro. A emenda à Constituição foi em agosto, julho e agosto, a votação, Câmara e Senado. No caso da regulamentação, foi dezembro nas duas casas, finalzinho do ano, última votação do ano, né? E a gente virou o jogo. Agora, como que a gente consegue virar o jogo? É porque a gente faz um inferno da vida do parlamentar. A gente colocou, só para vocês terem uma ideia, tem até uma matéria do Chico Alves no UOL, que nem entrevistou a gente, então é muito melhor, mas a Campanha Nacional pelo Direito à Educação colocou 500 mensagens de WhatsApp no celular de cada deputado federal na primeira votação. Na segunda votação foram 5.000. Você imagina um WhatsApp que recebe 5.000 mensagens? O parlamentar não fez nada, queria falar com o filho, com a filha, com a esposa, enfim, até de certa maneira, é violento no sentido de você dominar a vida do parlamentar, mas é a única chance da gente ganhar. Então, a gente tem esse poder de mobilização e tem algo que eu acho que vocês podem colaborar demais, e por isso que a provocação da Rosângela é muito valiosa. Nós temos, junto conosco, os principais cientistas da área de educação, e que certamente a rede de vocês vai colaborar demais se a gente estreitar laços, porque, eu vou ser sincero, a pesquisa na área de educação ela é muito ensimesmada, e tem questões já que ela tem que começar a conversar com outras políticas públicas, outras políticas sociais. Então, a gente consegue ganhar porque a gente ganha no argumento técnico, e isso o parlamento não tem. Os parlamentares são cada vez mais generalistas. Eu vou falar com tranquilidade, não tem nenhum parlamentar que, de fato, domine política educacional hoje no Brasil. O último grande parlamentar foi o Carlos Augusto Abicalil. A deputada professora Dorinha talvez seja a que permaneça com domínio da pauta da educação, mas que ela tem uma visão que nem sempre é uma visão que está próxima da nossa. A gente muitas vezes traz ela para o nosso lado. Ela é uma grande aliada, mas ela não pensa como a gente, né? Em termos de promoção do direito à educação, é muito influenciada por associações e fundações empresariais que se pautam pela reforma econômica da educação e que não vai trabalhar questões como igualdade de gênero, questões raciais em profundidade. Educação antirracista incomoda as fundações e associações. Então, a gente entra aí, e aí a gente traz a Dorinha. Só que a gente vai precisar sempre dessa força técnica. E a gente tem uma grande capacidade de mobilização nesses meios de internet. Aconteceu uma coisa maluca. Na pandemia, a maior dificuldade que a gente tinha, Luciana, é que a gente não tinha mais recurso para ir para Brasília. Porque a cooperação internacional não está mais ajudando o Brasil há muito tempo. Agora talvez volte por conta da loucura do Bolsonaro. Na educação ainda não veio, ainda não chegou. Então, o que acontece? A pandemia fez com que nas atividades remotas, a gente que precisava gastar, sem brincadeira que o que eu estou dizendo, hein, 20 mil reais para colocar um grupo pequeno de pessoas em Brasília, pequeno são umas 100 pessoas mais ou menos, e aí a gente te colocava mais 1.000 que era de Brasília lá nas atividades, a gente passa a colocar 5.000 pessoas pelo WhatsApp. Então, também a gente soube trabalhar com o cenário que estava apresentado. Então, vitória, a gente sempre tem que ter clareza de que vitória tem que ter humildade, né? A gente sempre tem que ter humildade na construção da vitória. Então, não dá para garantir. Mas disputa,
a gente sempre busca uma alternativa boa de disputa, né? E agora, essencialmente, passa por esse elemento, que é a argumentação baseada em uma visão científica, mais do que técnica, né? Uma visão científica. E eu acho que isso, a rede que vocês constituem, ela tem muito a contribuir com essa reconstrução do país. Eu acredito que o caminho é pela ciência articulada à política. Ou seja, e qual é o elemento que une a ciência política? Na minha opinião, tem que ser os valores da Constituição de 88, que é o mínimo denominador comum, ainda que ela esteja distante de ser implementada, para qualquer diálogo político e qualquer diálogo científico. Se a gente fechar essa questão, aí o argumento chegar em Brasília, a gente pressionar para que ele seja aceito, fica mais fácil. Então, é isso. A ciência tem muito a contribuir com a política e eu acredito que o trabalho que vocês estão protagonizando, estão construindo, é fundamental para a reconstrução do Brasil. Então, eu vou voltar para a Michele e dizer, Michele, passa por vocês aí. Daniel, então, olha, agradeço em nome da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, na sua colaboração, imensa colaboração, né? Claro, sua parceria é super importante para a gente, né? Conte com a gente, estamos aí à disposição, divulgue onde você passar. Eu te acompanho também no grupo do WhatsApp, lá, Democracia e Educação, então Sim. Também estou ali acompanhando. Então, assim, estamos à disposição, conte com a gente, como a Rosângela mencionou, a gente tem mulheres incríveis, né, nessa rede, são mais de 4.000 mulheres aí, das diferentes áreas do conhecimento, e todas que têm um propósito muito certeiro, né, de trazer a melhor política pública, né, contribuir para a qualidade de vida né, da população, especialmente das mulheres, né? Claro. Então, eu acho que é isso. Eu vou passar aí para a Michele também, para a Rosângela, e agradeço imensamente. Aproveito para agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pela sua luta também, que é muito importante para o Brasil. Eu que agradeço, imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Foi um privilégio muito bom, muito legal essa tarde de diálogo. Eu sou de uma universidade que é dita periférica, então quase nunca nós somos convidados para os grandes debates. E a rede me oportunizou isso também, né? Porque as meninas vão, assim, generosamente me convidando e convidando outras colegas que não são do eixo Centro-Sul para trazerem também as suas contribuições. Mas, enfim, foi muito legal estar com você. Eu espero que a gente possa ter outros momentos de diálogo, quem sabe tomando vinho presencialmente, né, meninas? Que vai ser muito legal também. Foi muito, muito bom. Com certeza, podem contar comigo. Vai ser um prazer enorme. Gente, beijo grande, viu? Um beijo, gente. Um beijão. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.